Há 2 anos, no dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a um ataque à democracia. Motivados pela rejeição aos resultados das urnas que, na época, elegeu Lula e derrotou Bolsonaro, um grupo depredou as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 2 anos depois dos atos, 371 investigados já foram condenados e outros 171 devem ser julgados ainda este semestre. 2 anos depois dos ataques, a área externa do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional continuam cercadas com gradis. A proteção foi colocada novamente por causa do atentado promovido por Francisco Vanderlei Luiz, o tio França. O homem-bomba atirou explosivos contra o prédio do Supremo numa tentativa de matar ministros da Corte. Segundo a Polícia Federal, esse também era o objetivo de alguns dos golpistas que invadiram o STF em 8 de janeiro de 2023. Este cientista político afirma que os dois episódios colocam Brasília em constante alerta. A radicalização ainda continua, a polarização política ainda continua e ainda, infelizmente, continua alguns grupos políticos enxergarem os opositores como inimigos. Então, diante desse cenário, ainda é necessário que Brasília fique atenta, que as forças de segurança estejam preparadas para qualquer eventualidade. Na verdade, a gente tem que ter forças de segurança preparadas para agir e, principalmente, para poder verificar o que anda acontecendo no país. As investigações sobre o 8 de janeiro já foram encerradas. Inicialmente, a Polícia Federal acreditava que os invasores eram eleitores radicais inconformados com o resultado das urnas eletrônicas em 2022. Só que com o avançar das investigações, foi descoberto que eles estavam inseridos em uma trama golpista muito maior, que incluía repressão militar, prisão e até o assassinato de autoridades. De acordo com a Polícia Federal, após as eleições que deram vitória ao presidente Lula em 2022, políticos e militares arquitetaram um golpe de Estado. Entre os envolvidos estariam integrantes do alto escalão do governo anterior. A trama era dividida em núcleos e as invasões seriam uma espécie de cartada final para impedir que o presidente eleito assumisse o poder. A conclusão da PF é baseada em fotos de militares que tinham cargo no antigo governo e estavam dentro do acampamento montado para articular as invasões. 2 anos depois, as consequências se traduzem em números. 898 réus foram responsabilizados criminalmente, sendo que 371 já estão condenados e 171 devem ser julgados ainda neste semestre. Foram fechados 527 acordos de não persecução penal. Só 5 pessoas foram absolvidas, entre elas, pessoas em situação de rua. Entre os condenados está Fátima Tubarão. A idosa, que na época tinha 67 anos, recebeu a maior pena, 17 anos de prisão. A mesma condenação foi imputada a Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou o relógio trazido por Dom João VI no século XIX. Os julgamentos ocorrem no STF e as penas variam de 3 a 17 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. As cenas de depredação fizeram o governo do Distrito Federal, à época acusado de omissão, reagir. O governador Ibanez Rocha criou uma divisão de antiterrorismo na Polícia Civil. O chefe é o delegado Fabrício Paiva. Ele conta que o serviço de inteligência monitora supostos golpistas pelas redes sociais. Recentemente, um homem do estado do Ceará foi preso a caminho de Brasília. Segundo o delegado, ele tinha intenções golpistas durante a solenidade de hoje. Foi-nos passada a informação através da inteligência do Senado Federal dessa situação do rapaz que foi interceptado. E de pronto nós montamos a equipe, já com um trabalho de inteligência em curso e detectamos que ele estava vindo de carona, porque o objetivo dele desde o início ficou constatado que era chamar a atenção da sociedade e das autoridades políticas do país.
Para as autoridades, os eventos promovidos pelos golpistas são considerados o clímax da radicalização política, movida pelo ódio e por notícias falsas sobre o processo eleitoral. Ontem, a Meta, empresa detentora do Instagram e do Facebook, anunciou que vai parar com o serviço de checagem de notícias falsas. Esta especialista em direito digital alerta que esse é um perigo para a nossa democracia e defende a regulamentação das redes sociais. A maioria dos opositores à tese da regulamentação indica um posicionamento, até que é um posicionamento mais amplo, muito próprio dos Estados Unidos, de uma liberdade de expressão ampla e restrita. Só que isso não existe em nenhuma esfera da vida, né? Todo direito ele vem permeado por uma restrição. E essa restrição ela não significa necessariamente uma censura, ela é uma regulamentação. Nós tivemos uma parcela da sociedade que não compreendeu o processo democrático e, em especial, não aceitou os resultados eleitorais. Uma eleição numa democracia, alguém perde, alguém ganha. Quem perde aceita, quem ganha toma posse. Primeiro nós aprendemos a ler os recados vindos das redes sociais, vindos da própria rua, ou seja, não apenas reagir aos fatos quando eles acontecem, mas em especial ao saber ler, ao saber ver esses atos, esses fatos, prevenir em relação a eles. Então a criação, por exemplo, de um batalhão especial para tratar desse ponto é importante para Brasília como forma de precaver e principalmente de impedir que atos venham a ser cometidos novamente. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.